Meu nome é Rafael, e se você me conhecesse em 2007, em Montes Claros, Minas Gerais, provavelmente me chamaria de crente firme na doutrina. Eu era aquele irmão que chegava cedo nos cultos da Assembleia de Deus Madureira, de terno escuro, Bíblia grossa debaixo do braço e com uma postura que fazia parecer que o céu me devia um lugar na primeira fila. Mas, por trás dessa fachada, eu era podre. E hoje, com vergonha e lágrimas nos olhos, eu te conto como Deus me arrancou da hipocrisia e quase me lançou no inferno. Naquela época, o bairro Alto São João era meu território. Eu era respeitado pelas rodinhas santas da Praça Dr. Carlos, onde, depois dos cultos, a gente se reunia para o que chamavam de conversas espirituais. Mas, na verdade, era um tribunal de fofoca. Eu e Marta, a irmã da loja Teixeirão Tecidos, éramos os promotores daquela corte. A gente disfarçava a maldade com palavras bonitas. Precisamos orar pelo fulano, né? Já viu a saia da irmã tal? Era nojento, mas a gente se achava os guardiões da pureza. Eu lembro como se fosse hoje. A padaria Santo Antônio, ali na esquina, era o nosso ponto de observação. A gente tomava café depois do culto só para ver quem saiu com quem e quem estava desviando. Eu me sentia importante, como se fosse um fiscal da santidade. Naquele tempo era moda reclamar da Globo, do Big Brother, da novela Paraíso Tropical. Eu fazia discursos inflamados no grupo do Orkut, dizendo que o mundo estava se acabando, enquanto escondia meu próprio lixo embaixo do tapete. O pior é que em casa, quando o culto acabava, eu me trancava no quarto, ligava aquele computador barulhento, internet discada e me afundava em pornografia. Eu justificava para mim mesmo, dizendo que era luta espiritual, que todo mundo cai de vez em quando. Mas no dia seguinte, eu estava lá, julgando quem ousasse entrar na igreja de chinelo ou sem gravata. Eu me achava um soldado da doutrina. Cheguei ao ponto de dizer que se Jesus entrasse de sandálias naquela igreja, ele ia levar uma advertência. Que vergonha me dá hoje lembrar dessas palavras. Mas na época, eu sentia prazer em diminuir os outros. Para mim, Deus precisava de fiscais como eu. Mal sabia eu que o inferno estava lotado de fiscais. Eu e Marta tínhamos até um grupo no Orkut chamado Santarrões Anônimos. Ali, a gente compartilhava indiretas e orações disfarçadas, que na verdade eram fofoquinhas venenosas. Era comum eu postar frases como: "A santidade não está só na saia, mas começa nela." E os comentários vinham cheios de amém varão. Era um ciclo podre e eu me alimentava daquilo. Lembro de um domingo saindo do culto, quando vi a Patrícia, uma jovem que tinha se desviado, sentada sozinha na Praça Dr. Carlos. Marta olhou para mim e disse: "Tá vendo? Voltou porque está precisando de oração ou de um namorado crente para tirar o fedor do mundo dela." Eu ri. Um riso que hoje me envergonha. Eu ri da dor de alguém que Deus estava tentando resgatar. Eu era assim. Me alegrava mais em apontar o erro dos outros do que em orar por eles. Quando algum jovem caía em tentação, eu dizia: falta de vigilância, frouxidão espiritual. Nunca passava pela minha cabeça que eu era o pior entre eles. Para mim, meu terno e minha Bíblia grossa me faziam intocável. Minha casa, ali no Maracanã, era meu esconderijo. Eu mantinha as janelas fechadas, as luzes apagadas, só o brilho da tela do computador iluminando aquele quarto abafado. Enquanto a cidade dormia, eu estava lá, alimentando meus pecados secretos. Mas Deus estava vendo tudo, e o juízo estava vindo. A internet discada era lenta, e às vezes caía a conexão. Eu xingava, me irritava, mas no fundo sabia que era Deus me dando sinais. Eu ignorava,
Preferia pensar que era só a Tim, que era ruim mesmo. Que tolo eu fui. Eu tinha prazer em disciplinar os outros. Uma vez, sugeri ao pastor Edson que colocássemos portões de pureza na entrada da igreja. Só passa quem vier vestido como crente de verdade, eu dizia. O pastor, com um olhar triste, respondia: Rafael, Deus não olha o terno, ele olha o coração. Mas eu achava que ele estava ficando moderno demais. A Marta me dizia: esses jovens do coque frouxo estão acabando com a igreja, Rafael. É por isso que Jesus não volta. E eu concordava, batendo no peito como um fariseu. Eu me achava o último crente puro de Montes Claros. Que ilusão cruel! Mas mesmo no meio da minha arrogância, Deus me dava sinais. Eu comecei a ter sonhos estranhos. Sonhava que estava nu em público, sendo julgado por irmãos que eu mesmo condenei. Acordava suando, assustado, mas logo me justificava. Deve ser coisa da novela que minha mãe estava vendo. E quando eu via no Fantástico reportagens sobre pastores escandalosos, eu me sentia ainda mais justo. Apontava o dedo e dizia: é por isso que Jesus vai demorar para voltar. Mal sabia eu que, espiritualmente, eu estava no mesmo buraco. Meus pais eram humildes. Meu pai trabalhava na feira da Avenida Deputado Esteves Rodrigues. Minha mãe, dona de casa, sempre me dizia: filho, a gente precisa mais de amor do que de acusação. Eu ouvia, mas deixava entrar por um ouvido e sair pelo outro. Na minha cabeça, amor era coisa de crente fraco. Mas Deus já estava se movendo. O Espírito Santo, paciente, me enviava avisos. Irmãos vinham até mim dizendo que sonharam comigo, que eu precisava vigiar. Eu dava um sorriso falso e dizia: amém, irmão, estou firme na fé. Mas por dentro, eu estava afundando. Eu estava cego pela minha própria arrogância. Me sentia um juiz no altar. Cada culto era um tribunal e eu era o promotor. Eu não percebia, mas o céu estava preparando o meu julgamento. Aquela semana foi quente em Montes Claros. O calor parecia vir de dentro de mim. Não era só o sol, era como se algo estivesse fervendo por dentro. E eu, ignorante, achava que era só o clima de Minas mesmo. Olhando para trás, eu vejo o quanto Deus me amava. Porque Ele não me deixou naquela ilusão por muito tempo. O inferno já estava me esperando, e a minha queda estava mais perto do que eu imaginava. Era uma noite de Santa Ceia. A igreja estava cheia, e o ar-condicionado não dava conta do calor de Montes Claros. Os ventiladores giravam devagar, espalhando um ar morno, enquanto o cheiro de perfume barato e suor se misturavam no ambiente. Eu, como sempre, estava no primeiro banco, terno escuro, gravata vermelha, Bíblia aberta no Salmo 1. Era meu versículo preferido para me sentir superior. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O culto seguia solene, quando o pastor Edson fez o apelo: se há alguém precisando de restauração, venha ao altar, porque Deus ainda transforma vidas. Foi aí que Marcos se levantou. Magro, roupa simples, olhos vermelhos. Ele era conhecido por suas idas e vindas na igreja. Já tinha sido pego fumando atrás do campo de futebol do bairro Maracanã. Eu o olhei de cima a baixo e, sem pensar, soltei: lá vem o holofote ambulante. Marta, ao meu lado, segurou o riso, apertando meu braço. É teatro, Rafael. Esse aí quer é chamar atenção. Semana que vem tá fumando de novo. Aquelas palavras me deram um prazer estranho. Eu me sentia em posição de julgar. E na minha mente doentia, achava que Deus estava aplaudindo meu discernimento espiritual. Marcos ajoelhou no altar, chorando como uma criança. O pastor colocou as mãos sobre ele, e eu, com o olhar gelado, pensei: hipocrisia tem limite, hein, Deus? Vai cair morto aqui, não? O pior é que eu não disse em voz alta, mas minha mente gritava essas palavras. Depois do culto, como de costume, fomos até a Praça Doutor Carlos. Eu e Marta, claro, com um copo de guarapã na mão,
Comecei a espalhar. Vocês viram o show do Marcos hoje? Daqui a pouco ele está criando o Ministério de Restauração. KK. Alguns riram. Outros mais espirituais apenas desviaram o olhar. Mas eu não me importava. Eu queria era ser ouvido, ser respeitado, ser o justo da roda. Marta, empolgada, disse: vamos colocar isso no grupo do Orkut hoje. O pessoal vai amar. E assim fizemos. Postei: crentes de palco, quando o altar vira teatro de hipocrisia. Recebi várias curtidas, améns e até risadinhas. Naquela época, o Orkut era o termômetro da popularidade dos santarrões. Chegando em casa, já passava das 22 horas. O ventilador de mesa zumbia e o barulho da cidade dava lugar ao silêncio abafado do meu quarto. Sentei-me no velho computador, esperando a conexão de escada da TIM pegar. A tela tremia, o som do modem parecia um grito de alerta, mas eu não percebia. Foi aí que tudo começou a ficar estranho. Enquanto a tela carregava, senti um arrepio subir pelas costas. O quarto estava abafado, mas um frio seco me cortou por dentro. O ventilador continuava girando, mas parecia que o ar não chegava mais em mim. Respirei fundo, tentando ignorar. Do nada, as luzes piscaram, 3 vezes. O monitor apagou e acendeu como se alguém brincasse com a energia. Ah, deve ser a rede ruim, murmurei, tentando me convencer. Mas de repente, ouvi um estalo forte. Como se algo tivesse quebrado dentro do quarto. Olhei em volta, mas não havia nada caído. Então, começou. Uma risada. Baixa, sussurrada, como se alguém estivesse no canto do quarto, escondido. Meu corpo travou. O suor começou a escorrer pela nuca e minhas mãos ficaram geladas. Deve ser coisa da minha cabeça, pensei. Mas a risada foi ficando mais alta e mais próxima. Me levantei, com o coração disparado, e fui até o interruptor. A luz acendeu normal, mas o quarto parecia diferente. O ar estava pesado, denso, como se cada respiração exigisse um esforço tremendo. Caminhei até a janela e abri. O vento quente de Montes Claros entrou, mas o frio dentro de mim não passava. Voltei ao computador e a tela estava preta. Mas no meio daquela escuridão, uma frase piscava em vermelho. Quem é o juiz agora, Rafael? Senti minhas pernas falharem. Me joguei na cadeira sem conseguir tirar os olhos daquela mensagem. Era como se o próprio inferno estivesse me observando. Naquele momento, o ventilador parou. Silêncio absoluto. Meu coração parecia ecoar no quarto. Eu tentei falar, orar, mas minha boca travou. Nenhuma palavra saía. Senti como se algo invisível pressionasse meu peito. Era como se mãos geladas estivessem apertando minha alma. Lembrei de Marcos. Lembrei do olhar dele naquela noite, quando foi ao altar. Aquele olhar era puro, sincero, mesmo na fraqueza. E eu, do alto da minha arrogância, estava agora sendo confrontado pelas palavras que lancei contra ele. Levantei, com dificuldade, e me aproximei do espelho. Eu queria me ver, mas o reflexo não era meu. Era como se minha face estivesse distorcida como um boneco de cera derretendo. Meus olhos estavam escuros, fundos, sem brilho. Era como se eu estivesse olhando o meu próprio túmulo. Tentei orar. Senhor, em nome de Jesus. Mas a risada voltou, agora forte, debochada. Eu não estava sozinho naquele quarto. Eu sentia. Era como se demônios caminhassem ao meu redor, sussurrando cada palavra venenosa que eu já disse sobre meus irmãos. Minhas pernas cederam. Caí de joelhos, tremendo. Não havia mais arrogância nem pose de crente firme. Eu era um lixo e ali, naquela madrugada, o céu chorava por mim. O peso da minha hipocrisia estava me esmagando e o inferno começava a se abrir debaixo dos meus pés. Naquela noite, depois de tudo o que aconteceu no meu quarto, eu mal consegui dormir. Fiquei horas deitado, com os olhos fixos no teto,
esperando o sono vir, mas o sono não vinha. Era como se o próprio Deus estivesse me impedindo de descansar. Quando finalmente adormeci, o pesadelo começou. E, sinceramente, não sei dizer se foi um sonho ou uma visita. Me vi em pé, sozinho, bem no meio da Praça Dr. Carlos, a mesma onde eu tantas vezes sentei para fofocar depois dos cultos. Mas estava vazia. Não havia bancos nem pessoas, só um púlpito gigantesco de pedra e uma multidão de sombras em volta. As sombras sussurravam meu nome, como um coro de acusadores. O céu estava cinza, carregado, e eu sentia o peso do ar me esmagar. De repente, uma luz forte acendeu sobre mim. Não era quente, era uma luz fria como de um interrogatório. Não podia me mover. Meus pés estavam colados ao chão. A multidão se calou e um silêncio sepulcral tomou conta do lugar. Então, uma voz ecoou, grossa, imponente. Rafael, filho de João e Maria, você sabe por que está aqui? Eu tentei responder, mas a garganta travou. Senti como se tivesse engolido cacos de vidro. Quis dizer que era um servo de Deus, que sempre defendia a santidade, mas não saía uma palavra sequer. No fundo, eu sabia a resposta. As sombras começaram a se mexer, tomando formas conhecidas. Vi rostos. Rostos de pessoas que eu julguei, critiquei, humilhei. O rosto de Marcos apareceu na minha frente, os olhos cheios de lágrimas. Patrícia estava logo atrás, segurando uma Bíblia, com um olhar de dor. Eles me olhavam, mas não falavam. Era como se a dor nos olhos deles gritasse mais alto do que qualquer palavra. Naquele instante, meu corpo começou a expelir algo pela boca. Era nojento, asqueroso. Saíam cobras. Cobras finas e pretas, se enrolando no meu pescoço, me apertando, como se fossem as próprias palavras de condenação que eu lancei sobre os outros. A cada julgamento que eu fazia na mente, uma cobra se enrolava mais forte. Do alto do púlpito, um homem de branco me observava. Era Jesus, mas ele não me olhava com fúria, ele me olhava com tristeza, uma tristeza que me despedaçava por dentro. Ele virou as costas lentamente e com aquele simples gesto eu entendi que eu havia rejeitado a graça dele tantas vezes que agora era eu quem estava sendo rejeitado. A cena mudou. Num piscar de olhos, eu estava dentro da igreja do Alto São João. Mas não havia cultos. O altar estava vazio. No lugar do púlpito, havia um espelho gigante. Quando me aproximei, vi minha imagem, mas eu não era Rafael. Era um esqueleto vestido de terno e gravata. Nos ossos do meu peito estava escrito, Juiz de Bancos. Minha mão tocou o espelho e uma rachadura se abriu. Do outro lado, vi cenas da minha vida. Eu fofocando com Marta, criticando a saia das irmãs, zombando de Marcos, desprezando Patrícia. Cada palavra que eu havia dito era reproduzida como um eco infernal. E cada vez que eu ria de alguém, uma rachadura se abria em mim mesmo. Tentei correr, fugir daquele espelho, mas não havia saída. Meus pés estavam colados ao chão novamente. Senti um calor subir pelas pernas e o chão começou a se abrir em brasas. O inferno estava espreitando. De repente, as vozes das sombras começaram a entoar um cântico fúnebre. Era uma melodia que lembrava os hinos que eu cantava na igreja, mas distorcida, como se fosse zombada por demônios. Era como se o inferno celebrasse a minha santidade hipócrita. A imagem no espelho mudou. Agora era Marta com a língua em chamas, sendo arrastada por criaturas deformadas. Ela gritava, Rafael, fomos nós que mantivemos a igreja pura. Mas as correntes a arrastavam. Foi aí que eu percebi. Eu estava no mesmo caminho. Eu era tão condenado quanto ela. A luz sobre mim ficou mais intensa, e a voz ecoou novamente. A quem muito é dado, muito será cobrado. Essas palavras me perfuraram como flechas. Eu achava que era juiz, mas eu era o réu. O calor aumentou.
A pele do meu corpo começou a se derreter como cera de vela, mas eu não sentia dor física. A dor era na alma. Era como se cada pecado, cada julgamento voltasse como um peso esmagador sobre meu espírito. Então, as sombras começaram a gritar em coro: "Quem é o juiz agora, Rafael?" Aquelas vozes ecoavam, cortavam minha mente como lâminas. Eu tentei gritar, mas minha boca se encheu de areia. Eu estava sufocando no pó da minha própria arrogância. Numa fração de segundo, me vi novamente na Praça Dr. Carlos. Mas agora ela estava cheia, cheia de irmãos da igreja, de jovens que eu havia desprezado. Todos me olhavam, mas eu estava nu. Nu não no corpo, mas na alma. Não havia mais máscara, nem terno, nem gravata. Eu estava exposto, e foi aí que acordei. Ofegante, suando frio, com o peito doendo como se algo me apertasse de dentro para fora. O relógio marcava 3h33 da madrugada. O ventilador de mesa ainda girava, mas o ar parecia pesado, denso. O silêncio do quarto era ensurdecedor. Sentei na cama, tentando entender o que tinha acontecido, mas no fundo, eu sabia. Aquilo não era só um sonho. Era Deus me chamando para um tribunal, e eu estava prestes a ouvir a sentença. Era quinta-feira. O culto de doutrina tinha acabado há poucas horas, e eu já estava em casa, sentado no sofá da sala, remoendo as cenas do altar. Patrícia, aquela jovem que se desviou e vivia dando trabalho para a igreja, tinha voltado. Foi ao altar em prantos, ajoelhou-se e chorou como uma criança, mas na minha mente aquilo não passava de um espetáculo. Lá vem ela com mais um showzinho emocional, murmurei, enquanto a Marta, do meu lado, disfarçava o riso, abanando-se com um folheto do culto. Naquela noite, eu me senti no auge da minha autoridade espiritual. Voltei para casa, tomei um banho rápido, coloquei meu short surrado e fui direto para o computador. A internet discada já era um ritual. Eu sabia que não devia, mas meu vício me arrastava sem esforço. Enquanto a conexão zumbia, as palavras que eu disse sobre Patrícia ainda ecoavam na minha mente. Crente de palco, desviada de rodoviária, o altar virou novela. Mas algo naquela noite estava diferente. A tela demorava a carregar, como se resistisse. Um calor estranho tomou conta do quarto, mas era um calor abafado, que parecia vir de dentro de mim. A janela estava aberta, mas o ar não circulava. Tudo estava parado, morto. Quando o relógio da parede marcou 2h47 da madrugada, senti uma pressão no peito, como se um peso invisível começasse a me empurrar contra a cadeira. Tentei me levantar, mas minhas pernas não respondiam. Meus braços começaram a formigar e uma sensação de tontura me dominou. O computador apagou, tudo ficou escuro. Só o barulho da ventoinha insistia em girar, num som metálico e sinistro. De repente, uma corrente gelada se enrolou no meu tornozelo. Eu não vi, eu senti. Era como se mãos invisíveis, frias e sujas, tivessem me agarrado. Quando olhei para baixo, não vi nada. Mas meu corpo foi puxado com violência. Eu caí da cadeira, bati as costas no chão e um zumbido forte preencheu meus ouvidos. Tentei gritar, mas a voz não saía. Minha boca se abria, mas era como se o ar ao meu redor me sufocasse. E então, a parede do meu quarto começou a se abrir. Não fisicamente, mas espiritualmente. Era como se uma fenda, uma rachadura invisível, estivesse rasgando a realidade bem na minha frente. Vi sombras começarem a sair daquela fenda. Elas não tinham forma definida, mas carregavam uma presença que me esmagava. Eram demônios. Não aqueles de chifre e tridente das gravuras antigas. Eram vultos deformados que pareciam ter vida própria. E cada um deles trazia na mão um pedaço de corrente. Um deles se aproximou do meu rosto. O cheiro era insuportável. Um fedor de carne queimada, misturado com enxofre e podridão.
A criatura não falava com palavras, mas sua presença dizia tudo. Chegou a sua hora, Rafael. Senti a corrente se fechar em volta do meu pescoço. Outra se enrolou no meu pulso. Meu corpo foi arrastado como se eu fosse um saco vazio, mas o mais assustador era a sensação de estar completamente consciente. Eu sabia o que estava acontecendo, eu sabia que era real. Enquanto era puxado em direção àquela fenda, as vozes dos demônios começaram a repetir frases que eu dizia na igreja. Crente de palco, faltou vigilância, desviado de rodoviária. Era como se o inferno fizesse um coro com minhas próprias palavras. A luz do abajur piscou e num instante eu estava em outro lugar. Não era meu quarto. Era um corredor estreito, escuro, onde as paredes pareciam respirar. O chão era quente, como brasas encobertas. As correntes me arrastavam e eu sentia cada arranhão, cada impacto, como se meu corpo fosse de carne viva exposta. No final do corredor havia uma porta, mas era uma porta sem fechadura, sem maçaneta. Era só uma abertura para o vazio. E do outro lado, eu sentia o abismo me chamar. Um abismo que eu mesmo havia cavado, palavra por palavra, julgamento por julgamento. Tentei orar, tentei dizer Jesus, mas a corrente apertou meu pescoço. Minha voz virou um sussurro rouco, e naquele momento eu entendi que não era só o inferno que me puxava. Eu mesmo havia me amarrado àquelas correntes. Cada vez que humilhei um irmão, cada vez que me achei melhor do que os outros, era como se eu estivesse forjando aqueles grilhões. Quando meu corpo estava prestes a ser lançado naquele abismo, uma figura apareceu à distância. Não dava para ver o rosto, mas eu sabia quem era. Era o mesmo homem de branco que virou as costas para mim nos sonhos. Mas agora ele não dizia nada. Apenas observava, como quem dá a última chance de arrependimento. As correntes apertavam mais. O calor do abismo já queimava meus pés. Mas o olhar daquele homem me perfurava mais do que o fogo. Era como se ele dissesse: "Foi você quem escolheu estar aí." E então uma risada cortou o ambiente. Não era dos demônios, era a minha própria risada. Eu estava ouvindo a mim mesmo, zombando, como fazia nas rodas da Praça Dr. Carlos. Aquilo foi o golpe final. Eu percebi que o inferno estava usando minhas próprias palavras como armas contra mim. Num último esforço, tentei gritar: "Deus, me perdoa!" Mas não sei se falei ou pensei. O que sei é que, naquele instante, a corrente no meu pescoço estalou e tudo ficou preto. Quando abri os olhos, não havia mais chão. Eu estava caindo em um vazio sem fim. O vento cortava meu rosto, mas não era um vento fresco. Era quente, pesado e tinha um cheiro insuportável de enxofre misturado com algo podre, como se a terra estivesse apodrecendo de dentro para fora. O escuro era tão denso que parecia me envolver como um manto vivo. De repente, a queda cessou, mas eu não estava em pé. Estava ajoelhado, com as mãos e os pés presos em correntes grossas. As correntes estavam quentes, queimavam a pele, mas não era uma dor física comum. Era como se cada elo fosse forjado pelas palavras que eu lancei contra os outros. Eu sentia cada julgamento que proferi se transformar em peso sobre mim. Ao redor, um campo sem fim de almas gemendo, se contorcendo. Algumas estavam amarradas como eu, outras presas em muros de espelhos que refletiam suas próprias hipocrisias. As paredes pulsavam como se respirassem e sussurravam meu nome com desprezo. Rafael. E então eu os vi. Os demônios. Não eram como nas ilustrações de escola dominical. Eram sombras densas, deformadas, como fumaça viva, com olhos brilhantes e bocas que se abriam como buracos negros. Um deles se aproximou, arrastando uma corrente que parecia não ter fim. Suas garras eram feitas de palavras. Eu via palavras escritas nelas. Palavras que eu disse. "Bem-vindo, Rafael", sibilou a criatura, enquanto enrolava a corrente ao meu redor. "Aqui, cada palavra tem um preço.
Minha mente começou a projetar as cenas. Eu me via na praça, doutor. Carlos fofocando com Marta, zombando de Marcos, apontando defeitos que eu mesmo escondia. A cada lembrança, a corrente apertava mais, e eu sentia meu corpo se esfarelando. Foi então que uma das paredes do inferno se abriu, como se uma cortina de carne fosse rasgada. E de lá Marta surgiu. Ela estava de joelhos, com a língua em brasa, sendo arrastada por 2 demônios menores que gargalhavam. Ela gritava meu nome. Rafael, nós limpamos a casa de Deus. Eles eram impuros, nós fizemos o certo. Mas os demônios riam, enrolando a língua dela em correntes flamejantes. A cena era grotesca, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu e ela éramos farinha do mesmo saco. Está vendo, Rafael? O demônio sussurrou ao meu ouvido. Vocês foram nossos melhores soldados, lá na terra. Fui arrastado por um corredor de espelhos. Mas esses espelhos refletiam as pessoas que eu feri. Vi Patrícia chorando enquanto eu comentava sobre sua vida suja. Vi Marcos ajoelhado no altar enquanto eu, no banco, cruzava os braços com desprezo. E o pior, os espelhos não eram só imagens. Eu sentia a dor deles como se fosse minha. A vergonha queimava mais que o fogo. Os demônios começaram a entoar um cântico, repetindo as frases que eu dizia nos cultos. Santidade começa pela roupa. Desviado não tem vez no altar. Falta de vigilância. Cada frase era um golpe. Era como se cada palavra se transformasse em chicote, me cortando a alma. Eu queria gritar, pedir perdão, mas minha boca estava costurada pelas correntes. Chegamos a uma clareira onde havia tronos de pedra negra, onde outros crentes juízes estavam sentados, acorrentados. Reconheci rostos, irmãos da igreja, pessoas que, como eu, se achavam fiscais da fé. Mas agora eram apenas marionetes do inferno. Aqui, Rafael, disse o demônio, não temos pastores nem ovelhas. Temos juízes, e todos condenados. A sensação de vazio era esmagadora. Eu percebi que por toda a vida eu havia subido em um púlpito de orgulho, mas agora estava acorrentado ao mesmo altar que construí com minhas críticas e julgamentos. E então, no meio daquele cenário grotesco, uma figura se aproximou. Não era um demônio, era eu mesmo, mas uma versão distorcida, com olhos vazios, pele rachada e um sorriso debochado. Rafael, disse aquela cópia maligna, você não entendeu ainda? Cada vez que você abriu a boca para julgar, foi um culto que você fez para nós. Minha cópia riu, e o som era insuportável. Era como ouvir minhas próprias pregações, mas de trás de uma máscara de podridão. Eu caí de joelhos, as correntes esmagando meus ossos. Aos poucos, as correntes começaram a me puxar em direção a um poço de fogo. Eu sentia o calor subir pelas pernas. O inferno não tinha pressa. Cada segundo era uma tortura planejada, como se quisessem que eu saboreasse minha própria condenação. E foi nesse momento, quando as correntes estavam prestes a me lançar, que eu entendi. O inferno não me pegou de surpresa. Eu estava me preparando para aquele lugar há anos. Cada fofoca, cada palavra de desprezo, cada amém falso foi um elo dessa corrente. Mas algo dentro de mim ainda resistia. Uma fagulha minúscula que sussurrava, não acabou. Mesmo cercado por gritos, fogo e correntes, aquela voz me dizia que ainda havia um fio de esperança. Mas naquele instante, eu ainda não sabia o preço que teria que pagar para sair dali. As correntes me arrastavam lentamente em direção a um trono colossal, feito de ossos retorcidos e pedras negras que pulsavam como um coração vivo. Aquele lugar não era só quente, era sufocante. O ar parecia um vapor grosso que enchia os pulmões e queimava por dentro. A cada passo das sombras que me puxavam, meu corpo se tornava mais pesado, como se eu estivesse afundando em uma areia movediça espiritual. Quando ergui os olhos, vi. Ali, sentado no trono, estava ele, o diabo.
Mas não era como eu imaginava. Não tinha chifres nem cauda. Ele estava vestido com um terno impecável, gravata vermelha, sapato lustrado. E o mais perturbador, ele tinha o meu rosto. "Bem-vindo, Rafael. Estava esperando você", disse ele com um sorriso frio, cruzando as pernas com elegância. Eu tentei desviar o olhar, mas era impossível. Era como se meus olhos estivessem hipnotizados, presos naquela figura que era uma versão corrompida de mim mesmo. "Sabe, Rafael, você foi um excelente ministro", continuou com sarcasmo. "Enquanto muitos trabalhavam com macumba, outros com feitiçaria, você foi direto ao ponto. Destruiu almas de dentro da igreja. E sem sujar as mãos. As palavras eram lâminas. Cada frase doía mais que as correntes. Eu queria gritar, negar, dizer que era servo de Deus, mas no fundo, eu sabia que era verdade." "Lembra daquela pregação que você fez?", disse o diabo, batendo palmas. "O altar não é lugar de desviados." Que obra-prima, Rafael. Quando você gritou aquilo, a festa aqui embaixo foi linda. Os anjos choraram e nós brindamos. Ele se levantou, caminhando lentamente em minha direção. A cada passo, o chão rachava como vidro. Seu olhar penetrava minha alma. "Você acha que foi o diabo que afastou Patrícia da igreja?", ele perguntou, inclinando-se ao meu ouvido. "Não, Rafael. Foi você. Com seus olhares, suas palavras. Você foi mais eficaz que qualquer demônio." Minha mente explodia. Eu tentava negar, mas as imagens vinham uma após a outra. Cada jovem que desviou, cada irmão que se calou por vergonha. Eu fui o carrasco e me orgulhava disso. O diabo estalou os dedos e, de repente, uma multidão de sombras apareceu. Eram figuras distorcidas, todas usando ternos e saias longas. Eles seguravam bíblias, mas as folhas estavam rasgadas e sujas. "Estes são os seus colegas, Rafael", disse ele. "Fiscais de bancos, juízes de púlpito, defensores da aparência. Todos acreditavam estar a serviço de Deus, mas eram meus ministros." Meu estômago revirava. Era como se cada palavra pesasse toneladas sobre mim. Eu caí de joelhos, as correntes me prendendo ao chão quente. "Você nunca precisou de pacto, Rafael." Ele riu. Sua língua foi seu contrato. Cada fofoca, cada crítica disfarçada de oração foi uma assinatura sua com o inferno. As vozes começaram a ecoar. Era um coro macabro, repetindo frases que eu mesmo disse. "Essa irmã precisa de doutrina. Crente de verdade não anda assim. Tá desviado e nem percebe." As frases me envolviam como serpentes de fogo, apertando, sufocando. Eu gritava em silêncio, tentando me livrar, mas não havia fuga. O diabo se aproximou, ajoelhou-se na minha frente e segurou meu rosto com força. O toque era gélido, mas queimava como brasa. "Você pregou mais pro inferno do que muito feiticeiro, Rafael. E sabe qual é a parte mais divertida?" Ele sorriu, abrindo os braços. "Você fazia isso achando que estava servindo a Deus." Meus olhos se encheram de lágrimas. A vergonha era insuportável. Era como se o inferno inteiro zombasse de mim. Eu me achava um soldado de Cristo, mas era apenas uma marionete do orgulho. "Mas não se preocupe, Rafael." Ele se levantou, voltando ao trono. "Aqui no inferno, temos um púlpito reservado para você. Você vai continuar pregando, só que agora, diretamente do abismo." As correntes começaram a apertar mais, como se me arrastassem para o centro do trono. Senti o chão desmoronar sob meus pés. O calor era tão intenso que minha pele parecia rasgar. E no fundo da minha mente, uma frase ecoava, como um sussurro de agonia. "A quem muito é dado, muito será cobrado." Foi nesse instante que eu entendi. Eu não estava sendo julgado por ter caído em pecado, como muitos pensam. Eu estava sendo condenado por ter julgado, por ter matado almas com minhas palavras, por ter achado que era Deus.
E quando as correntes começaram a me lançar no abismo, algo inesperado aconteceu. As correntes apertavam meu pescoço com força, me puxando para dentro daquele abismo flamejante. O trono do diabo parecia se desfazer em cinzas, mas a risada dele ecoava em minha mente como um martelo que esmagava o pouco de fé que me restava. Eu sabia, se eu caísse ali, seria o fim. Não havia mais chance, não havia mais saída. Eu estava sendo engolido pelas minhas próprias palavras. Quando meus pés estavam prestes a perder o último apoio e despencar no vazio, um som diferente começou a ecoar. No meio de tantos gritos, lamentos e zombarias, surgiu uma voz suave, mas firme. Era uma oração. Alguém estava intercedendo por mim. Senhor, tem misericórdia do Rafael. Ele não sabe o que faz. Era a voz do Marcos. No início, a oração parecia distante, abafada pelos sons do inferno, mas a cada palavra, aquela intercessão ganhava força, como se fosse um sopro de vida em meio ao sufoco. A risada do diabo começou a se interromper, irritada, como se aquela oração fosse um incômodo. Ele me humilhou, Senhor, mas eu sei que tu amas ele. Não deixe o Rafael se perder, Deus. A voz de Marcos quebrava de emoção. De repente, uma rachadura cortou as correntes que me prendiam. Foi um estalo seco, como se algo invisível tivesse cortado o ferro com uma espada. As correntes cederam, uma por uma. As sombras que me arrastavam recuaram, grunhindo, como se estivessem sendo feridas por algo que não conseguiam suportar. O chão tremeu. O abismo que me puxava começou a se fechar, como se uma força superior estivesse arrancando aquele direito das mãos do inferno. Os demônios gritavam enfurecidos, mas não conseguiam mais se aproximar. Você não merece, Rafael, gritou o diabo, ainda do trono furioso. Ele é só um viciado, um fracassado. Você foi um juiz. Suas palavras cortavam, mas agora algo dentro de mim resistia. A luz começou a invadir aquele ambiente, mas não era uma luz que cegava. Era uma luz que expunha. Eu via tudo o que eu era, tudo o que fiz, mas agora eu via também o amor que me cercava, mesmo sem eu merecer. E a voz de Deus ecoou. Não era como os trovões de filmes, era uma voz grave, serena, que penetrava direto na alma. Rafael, quem você rejeitou, hoje está clamando por você. Quem você humilhou, hoje intercede pela sua alma. A quem muito é dado, muito será cobrado. Aquelas palavras me rasgaram por dentro. Eu chorei. Chorei como nunca. Meus joelhos tocaram o chão quente, mas pela primeira vez eu não sentia o peso da arrogância. Eu era nada. Um pó diante de um Deus santo. O inferno perdeu força. As correntes se desfizeram como poeira. No meio daquela atmosfera sagrada, uma mão tocou meu ombro. Eu não conseguia ver quem era, mas sentia. Era o toque de quem me perdoava, de quem ainda me queria, mesmo depois de tudo. Levanta, Rafael. Eu te resgatei com preço de sangue, disse a voz. O diabo urrava, revoltado, mas já não podia me segurar. Eu estava sendo arrancado das garras dele, não por merecimento, mas pela graça de Deus e pela oração de um jovem que eu humilhei. A cena começou a se desfazer. O chão se desmanchava em poeira, as sombras fugiam como baratas diante da luz, e eu sentia meu corpo sendo puxado para cima, como se estivesse sendo erguido de um lamaçal profundo. A última coisa que ouvi antes de despertar foi a voz de Marcos, chorando em oração. Deus, dá uma nova chance para ele, que o Rafael volte com um coração de servo, não de juiz. E então tudo ficou branco. Quando abri os olhos, estava deitado no chão do meu quarto, ofegante, coberto de suor. O ventilador girava lentamente e a madrugada parecia me envolver num silêncio diferente. Era como se aquele lugar fosse outro agora, como se a própria presença de Deus tivesse invadido minha casa.
Olhei para o relógio. Eram 4h12 da manhã. Eu estava vivo. Eu estava livre. Mas dentro de mim sabia, eu jamais seria o mesmo depois daquela madrugada. Eu acordei como se tivesse saído de uma batalha. Meu corpo estava dolorido, as roupas encharcadas de suor e o ar do quarto parecia mais leve. Mas dentro de mim havia um peso esmagador, um peso de vergonha, de nojo de quem eu era. O ventilador continuava girando, mas agora aquele som me trazia lembranças do abismo. Sentei na beirada da cama com as mãos no rosto e comecei a chorar. Não era um choro bonito. Era um choro de quem tinha sido despido por dentro, de quem viu o quão miserável era. Me olhei no espelho e parecia estar vendo outro homem. O rosto abatido, os olhos fundos e o terno. O terno que tanto me enchia de orgulho, agora jogado amassado no canto do quarto. Eu me senti sujo. Tão sujo quanto aqueles que eu sempre julguei. As palavras do diabo, da oração de Marcos e a voz de Deus, tudo ecoava na minha mente. Eu sabia que não poderia mais viver como antes. Algo precisava mudar e precisava ser agora. Levantei com dificuldade. O relógio já marcava 5h10 da manhã. O céu de Montes Claros começava a clarear, mas parecia cinzento, pesado, como se refletisse meu estado de espírito. Vesti uma roupa simples, uma camiseta branca e uma bermuda velha. Pela primeira vez, saí de casa sem me preocupar com a aparência, sem me importar com o que os irmãos da igreja iriam pensar. Andei pelas ruas do bairro Maracanã como um condenado em busca de redenção. A cidade estava acordando e eu me sentia envergonhado de olhar nos olhos das pessoas. Cada passo era uma oração silenciosa, um pedido de perdão abafado pela vergonha. Cheguei na casa do Marcos, uma casinha simples, com um portão enferrujado e um jardim mal cuidado. Bati na porta com força, quase implorando para que alguém me ouvisse. Meu coração disparava, minhas mãos tremiam. Eu não tinha coragem de encará-lo, mas precisava. A porta se abriu lentamente. Era Marcos. Ele estava de camiseta regata, olhos vermelhos de quem passou a noite em oração. Quando me viu, franziu a testa surpreso. Ficamos em silêncio por alguns segundos, até que minhas pernas cederam. Eu caí de joelhos na frente dele, sem forças, chorando como uma criança. Me perdoa, Marcos, pelo amor de Deus, me perdoa. Minhas palavras saíram entrecortadas, sufocadas por soluços. Marcos desceu as escadas correndo e me abraçou. Um abraço forte, sincero, que me desmontou ainda mais. Eu estava ali, de joelhos, e o homem que eu humilhei me levantava. Deus te ama, Rafael. Eu sempre orei para que você enxergasse isso, disse ele com os olhos marejados. O aperto no peito se desfez. Eu chorava no ombro daquele jovem que tantas vezes desprezei. Eu que me achava puro, estava sendo abraçado por quem eu julgava impuro. Era o maior sermão que eu já ouvi, sem precisar de palavras. Marcos me levou até a sala. A casa era simples, com móveis velhos, mas havia uma paz naquele lugar que eu nunca tinha sentido nos templos de luxo onde eu pregava. Nos sentamos no sofá rasgado e ele, com humildade, pegou minha mão e começou a orar. Foi uma oração simples, sem gritos, sem emoção exagerada. Mas foi a oração mais poderosa que já entrou no meu coração. Deus, o Rafael não é mais um juiz, ele é teu filho. Restaura ele, Pai, disse Marcos com lágrimas escorrendo. Eu sentia como se Deus estivesse me lavando por dentro. Cada palavra do Marcos era como uma enxurrada que arrancava os restos de orgulho que ainda insistiam em ficar. E ali, naquele sofá velho, eu decidi, nunca mais serei o mesmo. Quando a oração terminou, olhei nos olhos de Marcos e disse, a partir de hoje eu sou servo, não juiz. Se Deus me der vida, quero lavar os pés daqueles que eu feri. Marcos sorriu. Um sorriso sincero, como quem vê um milagre diante dos olhos. Antes de sair, pedi a ele que me acompanhasse até a igreja no próximo culto. Mas dessa vez, não para julgar, não para vigiar.
mas para me ajudar a pedir perdão diante de todos. Voltei para casa com o coração leve, mas sabendo que a vergonha ainda precisava ser enfrentada publicamente. Meu orgulho havia sido esmagado e agora era hora de me rebaixar diante de toda a congregação. Mas no fundo, eu já sentia que a maior vitória da minha vida estava prestes a começar. Mestre, finalizamos o tópico 8. Vamos para o próximo tópico ou deseja fazer alterações neste? Você disse, próximo. O ChatGPT disse, vamos continuar, mestre. Agora chegamos ao tópico 9, onde Rafael fará sua confissão pública diante da igreja. Este momento será de quebrantamento coletivo, com impacto emocional para o público e uma última resistência da irmã Marta, que sairá indignada, criando um contraste que vai gerar polêmica e comentários. Tópico 9. A confissão pública que transformou a igreja. O culto de domingo chegou. Montes Claros estava abafada naquele dia. O calor típico da cidade parecia querer ferver os corações. Mas o calor dentro de mim era outro. Era um fogo de vergonha e arrependimento que me consumia por dentro. Vesti uma roupa simples, sem terno, sem gravata. Pela primeira vez, me sentia nu de verdade, mas limpo. Cheguei à Assembleia de Deus do Alto São João com o coração na mão. O olhar das pessoas me perfurava, não por maldade, mas por surpresa. Rafael, o juiz da doutrina, sem gravata, com o rosto abatido, parecia outra pessoa. Marcos estava ao meu lado. Ele me acompanhava como um irmão mais velho, mesmo sendo mais jovem que eu. O culto começou com os hinos tradicionais, mas eu não conseguia cantar. Cada estrofe me lembrava do quanto eu era falso. Meus olhos percorriam o templo, e em cada banco eu via um rosto de alguém que eu feri com minhas palavras. Quando o pastor Edson pegou o microfone para iniciar a pregação, eu me levantei. Não pedi permissão. Era como se Deus me impulsionasse. Caminhei até o altar com passos trêmulos, sentindo cada olhar pesar sobre mim. Pastor, me permite falar antes da palavra? Minha voz saiu baixa, trêmula, mas firme. O pastor me olhou por um instante e, sem dizer nada, estendeu o microfone. Era como se ele já soubesse. Subi no púlpito e por um momento olhei para a igreja. Mas dessa vez não era com o olhar de juiz, era com o olhar de quem reconhecia estar nu diante de Deus. Irmãos, eu sou o Rafael e hoje venho aqui não como obreiro, não como líder de jovens, não como fiscal de banco. Eu venho como pecador, como hipócrita, como homem que destruiu mais almas do que salvou. O silêncio era absoluto. Era possível ouvir até o zumbido do ventilador de parede. Os olhares se fixaram em mim, uns surpresos, outros já com lágrimas nos olhos. Durante anos eu sentei nesses bancos achando que era melhor do que vocês. Critiquei as saias das irmãs, julguei os jovens, condenei quem caía. Mas eu era pior do que todos. Eu era um sepulcro caiado, um juiz de aparência. As lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Eu não me importava mais com imagem. A máscara havia caído. Hoje estou aqui para pedir perdão. A você, Marcos, que eu humilhei. A você, Patrícia, que eu desprezei. A cada um que eu feri com meu orgulho disfarçado de santidade, eu venho aqui para confessar, se não fosse pela misericórdia de Deus e pela oração de quem eu rejeitei, eu estaria no inferno hoje. O ambiente começou a mudar. As pessoas choravam, irmãs se abraçavam. Jovens que eu desprezava estavam de cabeça baixa, chorando como se suas dores estivessem sendo lavadas. Foi então que Marta, sentada nos primeiros bancos, se levantou, com o rosto vermelho de raiva. "Isso é palhaçada", ela gritou. "Estão transformando a casa de Deus num palco de emoção barata. Santidade não se compra com lágrima." A igreja ficou em choque. Era como se as trevas tentassem resistir àquele momento de libertação.
Mas o pastor Edson se levantou, caminhou até Marta e com um tom de tristeza disse: Marta, o mesmo Deus que está quebrantando o Rafael quer fazer o mesmo com você. Mas Deus não invade um coração que não se abre. Marta saiu pelos fundos da igreja furiosa, mas o mover do Espírito não cessou. Pelo contrário, foi como se aquela atitude dela tivesse sido o estopim para que muitos irmãos se levantassem do banco, indo até o altar, se ajoelhando em lágrimas. O pastor Edson pegou o microfone com a voz embargada. Irmãos, hoje o inferno perdeu um soldado do orgulho e o céu está celebrando a vitória da humildade. A verdadeira santidade começa no coração. Marcos se aproximou do altar e, num gesto inesperado, pegou uma bacia com água e colocou aos meus pés. Rafael, posso lavar seus pés? Ele perguntou com os olhos marejados. Eu caí de joelhos em prantos e disse: Não, Marcos, hoje sou eu que vou lavar os pés de vocês. O choro tomou conta da igreja. O som dos hinos de adoração começou a se misturar com os soluços. Naquele dia não houve pregação, mas foi o culto mais poderoso que aquela congregação já viveu. O orgulho foi sepultado. O altar, que antes era palco de julgamento, se tornou um hospital de almas. Depois daquela noite, minha vida nunca mais foi a mesma. Não precisei de cargo, microfone ou título. Deus me ensinou que ser servo é muito mais do que sentar nos bancos da frente ou usar um terno bonito. Passei a frequentar lugares onde antes eu virava o rosto. Bairros esquecidos, ruas escuras, lugares onde os puros não entravam. E ali, no meio dos que eu julgava indignos, Deus me mostrou o que é ser cristão de verdade. Deixei de lado as rodas de fofoca da Praça Doutor Carlos. Agora, meu púlpito era a calçada, meu altar era um banco de praça e minha pregação era lavar os pés dos caídos, literalmente. A vergonha do passado se transformou em combustível para estender a mão. Cada lágrima que eu derramei no altar da arrogância agora era usada por Deus para regar vidas machucadas. Patrícia foi uma das primeiras a se aproximar. Ela, que um dia foi ridicularizada por mim e outros juízes, agora estava de volta, de verdade. Não como uma religiosa de fachada, mas como uma filha que entendeu o que é graça. Ela se tornou líder do Ministério de Restauração, cuidando de jovens que um dia foram feridos como ela. O pastor Edson, emocionado, um dia me disse: Rafael, você pregou mais com as suas lágrimas do que com todas as palavras que já disse naquele púlpito. A igreja também mudou. Aquele episódio foi um divisor de águas. O altar deixou de ser tribunal e virou pronto-socorro. Jovens que antes eram silenciados voltaram a orar. Irmãs que eram olhadas de cima a baixo agora eram abraçadas. Deus usou a minha vergonha pública para curar muita gente, mas nem todos quiseram mudar. Marta nunca mais voltou à igreja. Continuou sua vida como se nada tivesse acontecido. Pelas esquinas, ainda murmurava sobre a modinha de crente emotivo, sobre como a igreja estava se vendendo ao emocionalismo. Até que, poucos meses depois, uma notícia abalou a cidade. Marta sofreu um grave acidente de carro na Avenida Deputado Esteves Rodrigues. O choque foi grande, mas o que mais me doeu foi saber que até seu último momento ela se recusou a se arrepender. Marta se tornou um símbolo de alerta para todos nós. Nem todos terão uma segunda chance. O dia do seu velório foi silencioso. Não havia choro de quebrantamento, apenas um vazio. Eu fui, não para julgar, mas para orar. Diante do caixão, em silêncio, pedi a Deus que perdoasse aquela mulher, porque, por muito tempo, eu fui como ela. Hoje, não carrego mais correntes invisíveis. Deus me libertou de mim mesmo. Cada vez que vejo um jovem entrar na igreja com medo de ser julgado, eu me aproximo, dou um sorriso, estendo a mão e, se for preciso, lavo seus pés. Porque agora eu entendo. Ser cristão não é fiscalizar, é servir.
Muita gente pergunta se eu ainda prego. E eu respondo: prego sim. Nas ruas, nos becos, nos corações que foram machucados por gente como eu fui. E cada vez que conto meu testemunho, sinto Deus me lembrando: Rafael, você não foi salvo para ser juiz. Você foi salvo para ser servo. Hoje, Patrícia coordena um grupo de jovens que recupera dependentes químicos. Marcos se tornou líder de oração e sua vida, que antes era vista como fracassada, virou exemplo de graça e misericórdia. E eu caminho pelas ruas de Montes Claros, não mais como o crente que aponta, mas como o servo que abaixa e levanta quem caiu. Se você me perguntar o que mais me marcou em tudo isso, eu te digo: o inferno quase me aplaudiu. Mas Deus me resgatou, não porque eu merecia, mas porque Ele usou aqueles que eu desprezei para me salvar. Hoje, toda vez que me olho no espelho, vejo um ex-juiz que virou lavador de pés.